Uma É. loucura total. Historicamente, que eram essas regiões, Sayão? Então, a região do Oriente Médio é uma região em que as pessoas que não conhecem a história, a geografia e a localidade pode se confundir bastante. Então, por exemplo, a impressão que as pessoas têm é o seguinte: existe uma guerra de Israel contra os países muçulmanos árabes do Oriente Médio. Essa percepção ela está completamente equivocada. Primeiro que não existe uma unidade no mundo árabe, né? Os grupos, as pessoas, as divisões religiosas são distintas. E o Irã não tem nada a ver com o árabe. O Irã é um outro povo, é um povo de origem persa, né? Tem a ver com o Império Persa Antigo. E esse povo, na verdade, tem relação com os povos da Europa. O povo persa é indo-europeu. Então, na verdade, a maior parte dos iranianos, você falar para ele, quer dizer que você é árabe? Ele fala, não, não, de jeito nenhum. Eles não têm nenhuma relação. E a maioria dos iranianos, ao contrário do que as pessoas... Quando o pessoal pensa no Oriente Médio, pensa num pessoal assim, muito simples, né? Camelo, areia. Mas não, é um povo muito educado, muito capacitado, né? O Irã é o 17º maior país do mundo, com mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, uma população de 80 milhões de habitantes e rico em petróleo. Então, assim, ali na região existe uma espécie de disputa por um domínio geopolítico entre Turquia, Irã e Arábia Saudita. E o que o pessoal não entende é que há uma rivalidade enorme entre Irã e Arábia Saudita. Não faz muito tempo, esse mesmo regime louco do Irã ameaçou a mandar bombas sobre Meca e Medina, atacar a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, claro, por uma razão de conjuntura, não vai dizer assim abertamente que ela está apoiando a defesa de Israel, mas eles não estão nem um pouco contentes, eles temem o Irã, assim como países do Golfo e como Israel temem. Então, quando a gente olha esse cenário e vê a diferença, por exemplo, de uma religião xiita que predomina no Irã com os grupos sunitas, eu concordo plenamente com a Aline que a maneira como o Irã desenvolveu a sua estratégia de ampliar os horizontes ali na região é uma estratégia de usar esses grupos sem se importar nem um pouco o que vai acontecer com o iraquiano, com o sírio, com o libanês, com o palestino, porque isso no fundo não lhes interessa. Eu tenho muitos amigos árabes e amigos desses ambientes e em conversas com eles, por exemplo, eles falaram abertamente, não, o Irã só quer usar esses países árabes porque eles não têm qualquer interesse em relação a nós. Então, não é uma simples bipolaridade assim de você pensar, ó, tem Israel do lado e Irã do outro. Não, o Irã tem sintonia com outros ambientes marcados por opressão e falta de liberdade e desenvolveu todo um projeto de hegemonia no Oriente Médio e é dominado por um antissemitismo acentuado, o que é uma tristeza, porque no passado nós temos uma história muito bonita de relacionamento dos persas com o povo judeu e como os hebreus, né? Desde a história do rei Ciro, que permitiu que o povo voltasse da Babilônia, desde a história que eles ajudaram até a reconstruir o templo de Jerusalém entre os anos 520 e 516 a.C., desde a história da rainha Esther, né? E até pouco tempo antes desse golpe, né, que é chamado de Revolução dos Ayatolás, o Irã tinha uma excelente relação e uma excelente contato com os judeus e o povo de Israel e que infelizmente, né, é isso que a gente tem que entender. A Aline falou uma frase certa: nós não temos, ninguém deve ter nada contra o povo iraniano. Existe um regime voltado para uma postura opressora, usando indevidamente a fachada religiosa para os piores propósitos que ameaçam Israel, a Arábia Saudita, o Oriente Médio, explicitamente os Estados Unidos e o mundo. Na cabeça deles, tudo que for diferente deles precisa ser destruído para o supremo domínio deles. Não dá para a gente aceitar minimamente um caminho como esse. É impressionante também que o consciente coletivo do mundo mudou em relação ao Irã em menos de 50 anos. Há 50 anos atrás,
tinham voos diários de Tel Aviv para Teherã, voos diários, comerciais, as pessoas indo, israelenses passando férias no Irã, iranianos vindo para as praias em Tel Aviv, mulheres usando biquíni, short, mini saia nas ruas de Teherã. Quer dizer, o Irã era um país extremamente ocidentalizado, com liberdade religiosa, e muitas religiões vivem dentro do Irã. O Irã tem xiitas, tem sunitas, eles também têm outras religiões. Eles têm a religião Bahá'í, eles têm o zoroastrianismo, eles têm judeus também. Tinha uma comunidade de centenas de milhares de judeus vivendo no Irã até o início da Revolução Islâmica. Quer dizer, era um país extremamente, era talvez o melhor país do Oriente Médio para se viver há 50 anos atrás. Como muçulmano xiita, ou também como judeu, era um dos melhores países para se morar no Oriente Médio. E hoje em dia, quando as pessoas pensam do Irã, as pessoas pensam em burcas, as pessoas pensam em uma opressão religiosa, e não é essa a realidade, não é a realidade do povo iraniano, porque por mais que o mundo tenha esquecido quem o Irã era, ou quem o Irã ainda continua sendo, eles ainda lembram quem eles são. Eles estão esperando para um dia voltar a ser essa potência que eles eram. São 4 milhões de iranianos que acabaram saindo, fugindo do país e estão refugiados em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Você mesmo entrevistou duas iranianas não faz tanto tempo assim, e isso porque eu tenho tido oportunidade de conversar com eles, e eles de fato lamentam, né, essa era de paz e tranquilidade que se foi, e como o país vive hoje num regime que, então, defender o governo do Irã é ser contra o bem-estar do povo iraniano. Aline, o que você quer completar em relação ao sentimento do povo judeu? Qual é a sensação que vocês têm? Além desse receio, é medo? Vocês já estão acostumados? Ou dessa vez é diferente? Como que é essa sensação de pode tocar o alarme a qualquer momento? Então, a gente tem um turbilhão de sentimentos todo o tempo e é difícil de explicar isso para quem não está aqui. E às vezes as pessoas até acham estranho ou dizem, a gente é insensível porque tem mísseis caindo e a gente às vezes rindo, fazendo piada, mas são muitas coisas que acontecem. A gente tem que lembrar que essa não é a primeira, essa não é a segunda guerra de Israel. A gente está em A uma vida guerra segue normal, assim, constante. Aline? A vida segue normal? Tipo, comércio aberto, tudo funciona, escola, tudo funciona normal ou não? Numa época assim? Então, a gente está há 20 meses em guerra, a gente tem que lembrar isso. Desde o É. 7 de outubro, Israel está em guerra, agora a gente está numa nova rodada. Então, a vida estava normal até a quinta-feira, tudo normal. Na quinta-feira eu levei meus filhos para a creche, tudo normal, dia, fui trabalhar, tudo. E aí, quando Israel atacou o Irã, o governo não sabia como o Irã ia retaliar. E aí o governo mandou fechar tudo. Só serviços essenciais funcionavam. Então, o supermercado está aberto, os ônibus estão funcionando, hospitais, tudo que é essencial, mas tudo que não é essencial fechou. Escritórios, escolas, creches, então, tudo que não é essencial fechou, mas por uma questão preventiva, e justamente há poucas horas atrás, o governo anunciou que agora eles estão voltando a algumas medidas como eram antes. Então, a partir de amanhã já se pode trabalhar até em lugares que tem bunker acessível, então assim, se está começando já a liberar a volta à normalidade. Então, apesar da guerra continuar, Israel é um povo extremamente resiliente, e eu estava ouvindo as notícias de Israel antes de a gente entrar ao vivo, e uma coisa que eu ouvi é que, assim, apitou por volta da meia-noite e meia aqui, horário local, tocou o aviso que estavam vindo mísseis do Irã, e eu estava ouvindo as notícias, onde é que está indo, onde é que está tocando sirene, não sei o quê, e daí disse, foram só 5 mísseis balísticos. Foi pouca coisa, não foi tanto, né? E eles falando de 5 mísseis balísticos, que cada míssil balístico pode destruir um edifício, mas eles falando de 5 mísseis balísticos, como está sendo bem menos do que era, será que está terminando os mísseis do Irã, por que estão lançando tão pouco? Quer dizer, é uma realidade completamente louca que a gente vive. Então, por um lado, a população sim aprendeu a se defender. Então, quando toca a sirene, todo mundo, das crianças pequenas, aos adultos, aos idosos, todo mundo sabe, vai para o bunker, se protege, porque a vida é o mais importante que a gente tem. Israel investe bilhões de dólares por ano na proteção da sua população, e a gente usa isso
do Iron Dome, dos bunkers, de todo o sistema de avisos por celular, tudo que a gente tem, a gente usa, mas por outro lado, a gente se acostumou a uma nova realidade também, e a gente tem que manter a nossa moral, no sentido de que se cada vez que tocar uma sirene, a gente sentar no chão e começar a chorar e se desesperar, Israel vai terminar. Esse é o objetivo do terrorismo. O Irã, o Hamas, o Hezbollah, todo mundo aqui no Oriente Médio sabe que Israel não vai ser destruída à força. Eles podem tentar, tentar, tentar. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, e Israel está provando isso agora no Irã. Nosso exército é capaz. Mas eles tentam, porque por que eles jogam sempre de madrugada? Para nos perturbar, para acordar, para justamente criar esse caos e justamente a gente não se desesperar. E sim, quando toca a sirene, a gente pega os nossos filhos, a gente está atentos, a gente vai, mas a gente senta no bunker e conversa com os vizinhos. Tem no bunker se colocou um monte de joguinhos para as crianças poderem brincar. Então, tudo isso é parte da resiliência do povo de Israel. E por isso, de uma certa maneira, a gente consegue falar com uma normalidade, até às vezes com um sorriso no rosto, sobre o que está acontecendo, e para quem está fora, às vezes soa estranho.